primeira carta de Paulo aos Coríntios, número 16. Eu vou ler só um verso com vocês, apenas um verso da palavra de Deus. Esse verso é um conselho do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto, uma igreja que estava vivendo muitos desafios. Os cristãos em Corinto estavam vivendo desafios enormes, desafios da sua fé, desafios do mundo pagão, desafios de pressão de toda ordem, pressão do cuidado material, pressão de não abandonar a sua fé, pressão de idolatrias, pressão de todas as formas. Então Paulo orienta esses cristãos ao final da sua carta e ele dá 5 conselhos que eu creio que são conselhos que são muito relevantes para nós hoje. Nós estamos num momento de crise, nós estamos num momento de medo, de desesperança, de medo do futuro, e eu queria que você atentasse para a palavra de Deus. Paulo então vai dizer em 1 Coríntios capítulo 16 e verso 13. 1 Coríntios 16, verso 13. Ache aí para a gente ler juntos. Oh, que legal, tem gente acenando aqui, dizendo que está fazendo aí as suas chamadas para amigos assistir ao vídeo, tanto pelo Facebook, pelo Instagram. Legal, chame os amigos para a gente estar juntos aqui. Cida, Pamela, legal, vamos chegando. Vanessa, uma bênção estar com todos vocês. Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 13. Percebam que Paulo é muito sucinto, muito direto para esses tempos de crise. Ele vai dar 5 conselhos. Esses 5 conselhos serviu para a igreja que estava na cidade de Corinto, uma cidade importante do litoral do mundo antigo, e ela serve para nós também porque ela é muito atual. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes e façam tudo com amor. Vou ler de novo os 5 conselhos de Paulo. Primeiro conselho: estejam vigilantes. Segundo conselho: permaneçam firmes na fé. Terceiro conselho: sejam corajosos. Quarto conselho: sejam fortes. E quinto conselho: façam tudo com amor. Olha só que palavras interessantes. É muito importante a gente se lembrar que nós não somos a primeira geração de cristãos. Nós não estamos sequer vivendo um dos períodos mais difíceis da história. Eu sei que a gente acha isso, porque cada geração achou isso. A geração dos primeiros cristãos que estavam enfrentando a fúria de Roma, as arenas, os animais que eram colocados para literalmente trucidar os cristãos, para fazer um espetáculo público de Roma, achou que era a geração que estava experimentando mais sofrimento. Mas depois muitas outras gerações se sucederam. E é por isso que a Bíblia Sagrada é um livro de palavras eternas. É palavra de Deus, e palavra de Deus não volta atrás. E é por isso que a palavra de Deus serviu para a geração de Paulo, na igreja da cidade de Corinto, serviu a muitas gerações ao longo da história, na Idade Média, durante a Idade Moderna e chega até os nossos dias. Por quê? Porque o mundo sempre esteve em crise. O mundo é um lugar onde nós experimentamos alguns momentos de tranquilidade, alguns momentos de paz, mas o mundo é um lugar onde as crises se sucedem. Crises familiares, crises políticas, crises de saúde, crises naturais da natureza, crises de violência, crises de guerras, crises de medo sobre o desconhecido. E nós estamos mais uma vez diante de uma grande crise,
uma crise de um vírus que toma conta de todos os ambientes do mundo. Não há nenhum lugar seguro, não há nenhum país seguro. Todos podem, os 7 bilhões e meio de pessoas no planeta podem ser atingidos, podem inclusive ir a óbito, perderem a sua vida. Portanto, nós estamos numa crise sanitária, uma crise de saúde, uma crise na economia, mas sobretudo uma crise sobre o futuro, uma crise de esperança. E é nesta situação que essas palavras do apóstolo Paulo se revestem de importância. E ele diz: nos momentos de crise, lembre-se de 5 grandes conselhos. E o primeiro grande conselho de Paulo é este aqui, ó: estejam vigilantes. Paulo vai nos lembrar que um dos grandes problemas dos momentos de crise é que as pessoas tendem a ficar paralisadas, elas tendem a perder o senso de vigilância, elas tendem a ser enganadas por qualquer palavra, por qualquer pessoa, elas tendem a viver não pela fé, mas pelo que elas estão vendo, e logo o desespero começa a tomar conta de todas as coisas. Porque quando uma pessoa está desesperada, ela não pensa, ela não presta atenção. É só você olhar para uma pessoa que está no meio de um grande estresse. Via de regra, a pessoa fala o que não deve, age do modo que não deveria, porque ela deixa de usar a sua razão, as suas faculdades mentais. Mas Paulo diz assim: estejam vigilantes. Não acreditem em qualquer coisa. Não é porque uma pessoa fala em nome de Deus que vocês vão ouvir. Aliás, a cidade de Corintos era uma cidade em que de vez em quando aparecia um curandeiro, um milagreiro, uma nova filosofia de vida. E Paulo chama os cristãos de Corinto a dizer o seguinte: fiquem vigilantes. Percebam o evangelho que eu ensinei a vocês, só há um evangelho. Não deixem de ser enganados. Percebam que o poder político falha. Percebam que Roma quer formar uma geração em que todos prestem culto ao império, mas vocês são de Deus, vocês são da palavra de Deus. Então, fiquem vigilantes contra os poderes das trevas, contra os poderes que querem negar Jesus Cristo, negar a ressurreição. Fiquem espertos, fiquem atentos, sejam vigilantes, não sejam levados por qualquer tipo de doutrina, por uma pessoa. Talvez no nosso tempo a gente deveria dizer assim: cuidado pelas coisas que você ouve, cuidado pelas coisas que você replica, cuidado pelas orações que tal pessoas dizem ser de pessoas de Deus. Lembre dos cristãos que estavam em Bereia, que é outra cidade. Confiram tudo para ver se essas coisas elas estão alinhadas com a palavra de Deus. Então, o primeiro conselho de Paulo: momentos de crise é momentos da gente ficar vigilante. Não fique dormindo, não fique desatento. Segundo conselho de Paulo que ele nos dá para os dias de hoje, mas deu às pessoas que estavam na cidade de Corinto, é um conselho de permanecer. Permaneçam na fé. Se o primeiro conselho é você ficar vigilante, o segundo conselho é permanecer na fé. Percebe que o verbo é permanecer. Porque fé, você já viu minhas pregações anteriores, fé é diferente de crença. Crença é uma ideia que nós fazemos a respeito de Deus. Fé é revelação de Deus a respeito de si mesmo na sua palavra, através da pessoa de Jesus. Fé são os conteúdos daquilo que Deus disse que está na sua palavra e jamais vai passar. Crença são os rituais. Crença são os costumes. Só que alguém pode ter uma crença e não ter fé. Por exemplo, Jesus disse assim: quando o Filho de Deus vier, porventura achará fé na terra? Olha, a terra, o planeta Terra é um lugar cheio de crenças hoje, mas não é um lugar de fé. Pessoas creem em OVNIs, creem no bicho-papão, creem em Saci Pererê, creem em políticos, creem em filosofias. Isso não é fé, isso é crença. Creem inclusive em denominações, em religiões. Isso não é fé, isso é crença. O que é fé? Fé é uma confiança inabalável no que Deus disse na sua palavra e aconteceu na vida de Jesus. Fé não é coisas que não existem.
Fé é coisas que já existem, mas você não está enxergando ainda. Então Paulo fala assim: vivam e permaneçam na fé, ou seja, coisas que eventualmente você não está vendo, mas que você sabe que elas são reais, porque Deus disse que elas são reais. Primeiro conselho: sejam vigilantes. Segundo conselho: permaneçam na fé. Terceiro conselho, uma coisa que você vai precisar nesses dias: sejam corajosos. Sejam corajosos. Quem é que precisa de coragem? Quem está com medo. Quem não está com medo não precisa de coragem. Você está com medo? Você está com medo de perder o emprego? Você está com medo de falir a empresa que você trabalha? Você está com medo de ser contaminado pelo vírus? Você está com medo de perder um familiar querido? Você está com medo do que está acontecendo no Brasil, uma espécie de desgoverno? Você está com medo? Muito bem, você é humano. Quem precisa de coragem? Quem está com medo. E nós precisamos de coragem. E o que é coragem? Coragem não é ausência de medo. Coragem é você não ficar imobilizado apesar do medo. E como é que a gente não fica imobilizado quando está com medo? Quando nós confiamos no poder do Espírito Santo, o poder que nos levanta, o poder da ressurreição, o poder que não deixou Jesus Cristo no túmulo, mas o levantou ao terceiro dia, e Ele está vivo e continua vivo na eternidade. É o poder que nem a morte pode deter. Você vai precisar dessa coragem, porque se você não tiver essa coragem do Espírito, você vai ficar imobilizado, você vai ficar dentro da sua casa cheio de medo, você não vai fazer mais nada. Mas o Espírito Santo chama você hoje para assumir essa coragem que Ele está dando, para que o medo não paralise você. Primeiro conselho: esteja vigilante. Segundo conselho: permaneça na fé, naquilo que Deus disse, não aquilo que você está vendo. Terceiro conselho: não se deixe imobilizar pelo medo. Tenha coragem, e o Espírito Santo está dando essa coragem para você. Quarto conselho: seja forte. Você é uma pessoa forte? Talvez você esteja olhando para mim dizendo assim: pastor, eu acho que até antes dessa crise, dessa pandemia, eu me considerava uma pessoa forte, mas agora perdi emprego, estou com medo da saúde, a gente não pode ter a comunidade de fé junto da gente, eu acho que eu não estou mais forte. Mas espera aí, deixa eu explicar o que Paulo está chamando de fortaleza, porque num outro lugar Paulo ensinou assim: quando eu penso que sou fraco, aí eu sou forte, porque o poder de Deus se revela na minha fraqueza. Olha o que é força na Bíblia Sagrada. Força na Bíblia Sagrada não é força física apenas, porque força física às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. Força na Bíblia não é nem mesmo força psicoemocional, porque as forças psicoemocionais, às vezes a gente está forte, a gente aguenta o tranco, a gente aguenta uma notícia ruim, a gente se coloca de pé mesmo o organismo estando debilitado, porque a gente está forte emocionalmente. Não é só isso. A força que Paulo está falando é uma força que vem do poder do Espírito Santo, é uma força alimentada pela palavra de Deus, é uma força alimentada pela oração, é uma força alimentada pelas disciplinas espirituais, porque quando você não tem mais forças, então é aí que a força do Espírito Santo aparece na sua vida. É quando você desiste da tua inteligência, da tua sabedoria, que a sabedoria de Deus se revela na sua vida. É quando você não tem saúde para fazer, é que Deus age. É quando você não tem mais esperança, que o Espírito de Deus faz um milagre, toca a vida de alguém, coloca de pé, cura. É esse poder que mostra que você deve ser forte, não porque você tem saúde, não porque emocionalmente você é inteligente, mas porque você confia num Deus que é forte. Isaías, quando quis dizer quem era Deus, ele disse assim: o Deus que virá nos visitar na pessoa de um menino, ele é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus forte em Jesus de Nazaré vive dentro de nós. É por isso que você precisa dessa força. Quinto e último conselho: você não vai esquecer, você precisa ser vigilante, você precisa permanecer na fé, você precisa ser corajoso, você precisa ser forte, e essa força vem do Espírito. E finalmente Paulo diz:
façam todas as coisas com amor. Você deve estar olhando, mas parece que isso não é muito da realidade. Você só vai pensar isso se você não entender o que Paulo e Jesus disseram sobre o amor. Paulo vai explicar que amor é uma decisão. Amor é uma decisão que envolve o que você sabe como verdade, o que você pratica como certo e o que você sente como motivação. É por isso que Jesus diz que a lei de ouro da vida é você fazer às pessoas aquilo que você quer que as pessoas façam a você. Olha como isso se reveste de importância no momento como a gente vive. Não basta você saber sobre a verdade. Muitos de nós sabemos sobre a verdade, mas a gente tem dificuldade de praticar a verdade. É claro que a gente precisa saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é a comunidade de fé como o corpo de Cristo. Você precisa conhecer a revelação de Deus, mas se você conhecer e não praticar, Jesus disse que você está construindo a sua casa em cima de uma areia, e a hora que vir a tempestade, essa areia vai levar tudo ao chão. Agora, também não basta você praticar coisas boas se você não tem a motivação certa. Você não deve praticar nada que seja apenas para dizer o quanto você é legal, o quanto você é bom, o quanto você tem uma boa prática, o quanto a sua empresa é uma empresa de responsabilidade social. Você precisa sentir a dor do outro, isso é motivação, isso é empatia. O que é você interceder, por exemplo? É você sentir a dor do outro. E Jesus disse que fazer tudo com amor é você saber sobre a verdade, praticar a verdade, ou seja, o que é certo, mas sentir a dor do outro, ou seja, ter a motivação certa. Ora, se amor é você tomar uma decisão de que você fará alguma coisa que você gostaria que as outras pessoas fizessem por você, então pense comigo, o que é que a gente faria no momento de pandemia e no momento em que as pessoas estão com medo? Se você estivesse num hospital, como você gostaria que as pessoas lidassem com você? Então, como você gostaria de ter uma oração, de ter uma chamada de vídeo, de ter uma ajuda financeira, de ter uma ajuda de qualquer natureza? Assim você deve agir. Conforme Paulo e conforme Jesus, isso é agir com amor. Haja com as pessoas assim como as pessoas que você gostaria que as pessoas agissem com você. Se você tivesse num momento ruim da sua vida, tivesse tomado algumas decisões equivocadas, como você gostaria que as pessoas agissem com você? Com paciência? Que as pessoas tivessem paciência com você? Pois é, quem age com amor então tem paciência com os outros, porque sabe que gostaria que os outros agissem com paciência. Se você tivesse num momento em que você precisasse muito de paz de espírito, e você estivesse numa guerra, o que mais que você gostaria que as pessoas falassem para você? Não seriam palavras de perdão, de reconciliação? Pois é, agir com amor é agir assim, agir às pessoas como a gente gostaria que as pessoas agissem conosco. Então, num momento como esse, haja com solidariedade, haja com generosidade, haja perdoando, haja tendo paciência, haja entregando o que você tem, repartindo o que você tem, haja fazendo com os outros aquilo que você gostaria que as outras pessoas fizessem para você também. Eu termino essa mensagem lendo um pouquinho antes no texto de Paulo, Coríntios 13, um dos textos mais belos da Bíblia. Talvez ainda você esteja com dúvida. O que é o amor? Como eu devo agir com amor? Bem, Paulo vai responder para a gente. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Como o amor age? Paulo responde: o amor é paciente, o amor é cheio de bondade, o amor não é ciumento, o amor também não é presunçoso, o amor não é orgulhoso e também não é grosseiro. O amor não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, do seu jeito, não. O amor não é irritável, o amor também não é rancoroso, não passa na cara. O amor não se alegra com injustiça. O amor nunca desiste. O amor nunca perde a fé. O amor sempre tem esperança. E o amor sempre mantém firme.
Paulo diz, um dia a profecia vai se encerrar, um dia as línguas, os dons, as maravilhas vão se encerrar, um dia até mesmo o conhecimento vai se encerrar, mas o amor durará para sempre. Paulo termina o seu texto dizendo, 3 coisas na verdade vão permanecer para sempre: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Por quê? Porque o amor será necessário em qualquer ambiente, em qualquer dimensão, neste lado da vida e no outro lado da vida. Então, a gente precisa aprender sobre o amor agora, para que a gente saiba como viver em amor no novos céus e nova terra. Sabe de uma coisa? Você não pode querer o céu se você não aprender a amar. Porque do outro lado da vida, onde é novos céus e nova terra, só vai saber viver quem aprendeu a amar, quem aprendeu a ser paciente, quem aprendeu a ser longânimo, quem aprendeu a se doar, a viver uma vida solidária. A minha oração é que você viva praticando o amor, praticando a fé e praticando a esperança, mas sobretudo, você faça do amor um objetivo de vida. E quando isso acontecer, nós vamos ver um novo tempo de vida já nascendo na nossa época. Nós vamos poder orar como Jesus ensinou: venha o reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. A gente ora para que seja feito aqui na terra, assim como é já feito no céu. E como é feito no céu? O céu é um lugar onde o amor impera, e nós estamos aprendendo aqui na terra a também viver um ambiente assim. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus enche o seu coração de esperança. E você não se esqueça, 5 conselhos de Paulo: seja vigilante, permaneça na fé, seja corajoso, não deixe o medo te imobilizar, seja forte, porque na tua fraqueza que o poder de Deus vai se revelar. E viva e faça todas as coisas com amor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.